começaram as chuvas e com elas o temor pelas doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Você provavelmente conhece alguém que já teve dengue ou já ouviu falar de alguém que teve essa doença, ou até mesmo essa pessoa. Afinal, essa doença, segundo o último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde divulgado em janeiro de 2018, foram registrados menos casos prováveis de dengue em 2017, cerca de 2.052.000 casos contra 1.483.000 casos em 2016. Cerca de 5% desses casos evoluem para a dengue hemorrágica. Olá, aqui é Abelio Ceroni, seu doutor saúde do Dicas Curtas. E se você se identificou com algumas dessas perguntas, hoje você vai aprender uma dica de ouro para salvar a vida ou de milhares de outras pessoas que podem vir a contrair a doença. Bem-vindo ao podcast do Doutor Saúde do Dicas Curtas. Em poucos minutos, tudo o que você sempre quis saber para viver bem com o seu corpo e sua mente. Então vamos lá. Imagina você indo visitar um parente e no quintal da sua casa tem um monte de vasos de plantas lindas, porém com poças de água parada. Exatamente há 12 dias atrás veio um mosquitinho fêmea do Aedes aegypti. Depositou seus ovos, cujas primeiras 48 horas se tornaram larvas, e nos outros 10 dias restantes se tornaram mosquitos fêmeas transmissores das doenças dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela. Agora estão ali, sobrevoando em busca de alimento, sangue humano. Como são minúsculos, você se torna um alvo fácil. Em questões de segundos, o mosquito te pica. Ao se alimentar, raramente você sente a picada, porque não dói e nem coça, contraindo a doença. Dentro de 6 dias você começa então a manifestar os sintomas, que são febre alta, com início súbito, entre 39 e 40 graus, dor de cabeça, dor atrás dos seus olhos, que piora com os movimentos dos mesmos, manchas, erupções na pele, pelo corpo todo, normalmente com coceiras, extremo cansaço, moleza e dor no corpo, muitas dores nos ossos, nas articulações, apresenta náuseas, vômitos, tontura, perda de apetite, de paladar. Os sintomas são terríveis, você fica de cama por dias até se curar. Um belo dia, volta a visitar outro parente que agora tem garrafas de PET espalhadas no quintal, com remanescente de águas da chuva, que também serviu para proliferar o mosquito Aedes aegypti. E novamente, você é picado. Olha só, o mosquito ele tem um ciclo de vida de 45 dias, e nesse período ele consegue infectar em torno de 300 pessoas. Portanto, o ser humano ele é uma presa muito fácil. Olhando para as estatísticas, da segunda contaminação em diante, a chance de contrair a forma mais violenta e que leva à morte da dengue, chama dengue hemorrágica, se torna muito maior. Infelizmente, você contraiu essa forma mais violenta. Os sintomas são praticamente os mesmos. A diferença é que a febre ela cessa por volta do 3º dia e começa a apresentar alterações na coagulação sanguínea, apresentando sangramentos pelo nariz, pela boca e também pela gengiva. Então, o que você vai fazer agora? Já que a mídia, o Ministério da Saúde, promove que você deve somente hidratar com soro caseiro e evitar qualquer medicação que promova antiagregação plaquetária, permitindo somente o uso de paracetamol ou de dipirona, que são analgésicos e antitérmicos. Agora que você imaginou à beira da morte com essa doença literalmente sangrenta, agora você vai aprender uma dica de ouro para se curar.
Para saber mais, acesse o nosso site www.cerone.com.br e adquira nosso livro Hábitos Cerone, ou cadastre-se para o nosso próximo workshop. Mas antes de falar das dicas, eu te pergunto: você sabia que várias pessoas que tomaram paracetamol para combater a dengue evoluíram para a dengue hemorrágica? Será por quê, hein? Em episódios anteriores, eu tenho falado sobre medicamentos inventados pelas indústrias farmacêuticas, que são alienígenas para o nosso corpo. Uma vez que o seu corpo entra no processo de febre, isso é um mecanismo de autocura. E se você impede esse processo natural do corpo com antitérmicos, facilmente você estará evoluindo para um caso crônico da doença, agravando ainda mais. Entenda que o seu corpo ele só reconhece aquilo que já existe na natureza. Para você ter uma ideia, os primeiros 20 genes do seu corpo humano têm a mesma sequência genética que os 20 genes das plantas e dos animais. Aí está a explicação por que o nosso corpo ele reconhece aquilo que vem da natureza. Agora preste atenção na dica. A dica aqui é um fitoterápico, é uma planta capaz de repelir os insetos, em especial os mosquitos. Conhecido popularmente como cravo de defunto, em latim Tagetes erecta Linn, é uma planta de origem mexicana, muito usado pelos astecas, devido ao forte odor das flores, como repelente de ácaros, pragas, pulgões e lagartos. Seu uso medicinal já é usado para aliviar inúmeros sintomas como as dores articulares, reumatismo, tosse, espasmos e cólicas uterinas. Ele é rico também em luteína, que é apelidado como a vitamina dos olhos. Ajuda a prevenir as degenerações macular, cataratas, câncer, doenças vasculares. Agora, descobriu que o seu uso como chá ajuda a eliminar rapidamente sintomas da dengue hemorrágica. Olha que incrível! Poderá ser usado também para dengue clássica. Existem dois tipos de cravo de defunto. Tem uma planta que é amarela e a outra que é alaranjada. A dica aqui é usar a alaranjada, que tem um poder medicinal muito mais eficaz. Sempre que você for se alimentar, dê preferência a carboidratos, pois a proteína ela sobrecarrega o fígado e a dengue afeta o fígado. A dica de brinde: existe um marcador biológico descoberto pela Unicamp e pela FAMERP, com o apoio da FAPESP, que facilita o diagnóstico da dengue hemorrágica. Foi publicado na revista Science Reports. De acordo com o estudo, o vírus assume o controle do metabolismo das células infectadas para atender às necessidades de replicação viral. Essa atuação gera aumento de uma substância chamada fosfatidilcolina, que dificulta a coagulação do sangue, e é ela que é o indicativo de dengue hemorrágica. Então nós falamos como se curar, falamos do marcador biológico para o diagnóstico, e agora eu não poderia deixar de citar 6 dicas para combater o mosquito da dengue. A dica número 1 é: onde tiver água parada, coloque areia ou água sanitária, proporcionar uma colherzinha de chá para cada litro. A dica número 2: terreno baldio. Denuncie para a prefeitura caso esteja sendo depósito de lixo. A dica número 3: seja sempre um fiscal cidadão. Caso veja algum potencial de proliferação, ligue para o combate à dengue na Secretaria Municipal de Saúde da sua região, ou você pode baixar um aplicativo, chama Observatório do Aedes aegypti. E funciona, gente. Dica número 4: coloque telas nas janelas. Dica número 5: em zonas epidêmicas, use a vacina contra a dengue. E dica número 6: por fim, mantenha sempre limpo as calhas, lagos artificiais se você tiver na sua casa e principalmente aquários. A receita do chá você encontra no link da descrição. Resumindo, o corpo se autocura, mas se quiser dar um empurrãozinho,
que seja com substâncias naturais. O médico, ele trata a doença. A natureza cura. Antes de qualquer tratamento, procure o seu médico. Nunca se automedique. Se você ainda não se atentou para a importância dos cuidados para combater o mosquito Aedes aegypti, comece a praticar as dicas que você vai ajudar a combater essa epidemia que mata milhões de pessoas por ano. Então, o que você achou dessa dica? Qual assunto você gostaria de saber mais a respeito? Ficou com alguma dúvida? Me procure no grupo o Doutor Saúde no Facebook. Estarei à disposição para esclarecer todas elas e aproveite para segui-la. Curta, comente, compartilhe, usando o iTunes e assine este podcast no seu dispositivo Apple, através do aplicativo Podcast, ou no seu dispositivo Android, usando o aplicativo Podcast da sua preferência, claro. Estamos também no Spotify e no Deezer. Continue acompanhando esse podcast. Eu sou Abílio Ceroni, seu Doutor Saúde do Dicas Curtas. E para finalizar, aproveite para conhecer também nosso time de experts, através do nosso site www.dicascurtas.com.br. Um abraço e até a próxima semana! Conheça os demais experts em www.dicascurtas.com.br